Muito bem. Então é isto, meus amigos. Eu vou fazer assim. Eu estou vendo que a Luciana, ela está aqui conosco e eu vou pedir a ela para cantar duas músicas, a escolha dela, e depois eu faço uma pequena oração e nós começamos o estudo. Tá bem? Luciana, boa noite. Seja Boa bem-vinda. noite, obrigada. Trazia o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegria, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para o céu como a indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Chora, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá para trás, o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá para trás, o amanhã em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro, teus sonhos germinando no futuro. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Sinta a paz chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus, eu sou o alento e a luz. Eu tenho a paz e vos dou a minha paz.
faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio, prece. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio, prece. Silêncio na alma, é prece que acalma. Calma, calma, silêncio. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana, mais uma vez. Como é bom, não é? Nós podermos começar uma reunião de estudo escutando as músicas que nos acalentam a alma e nos preparam o ambiente íntimo e o ambiente em nosso derredor para uma atividade que nos seja proveitosa, como são os nossos encontros de estudo. Nós gostaríamos de solicitar aos benfeitores, aqueles que sempre têm estado nos ajudando, para que se aproximem, para que possam cuidar de todos que estão aqui, aqueles já há mais tempo, aqueles que estão chegando hoje por primeira vez, para que sintam-se acolhidos e sigam conosco nestas atividades de crescimento, de cultura e de fé. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Dona Ivone do Amaral Pereira e muitos outros espíritos vinculados à doutrina espírita e a Jesus estarão nos acompanhando e nós, enquanto estudamos, que mantenhamos a nossa condição de pensar e de sentir, auxiliando nas irradiações benéficas a todo um trabalho de caridade que estes espíritos queridos já iniciaram na noite de hoje em prol dos necessitados do Brasil e do mundo. Nós agradecemos este auxílio e vamos, dessa forma, darmos início ao estudo da noite sobre a mediunidade. Muito obrigado a todos e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, vamos buscando a nossa apostila. Bruna Quitalo. Eu tinha comentado que também uma colaboradora de Portugal estaria entrando, eu já posso vê-la. Boa noite, Bruna. Ela é de Lisboa. Boa E ela noite. está... Boa noite, seja bem-vinda também, viu? Obrigada, doutor.
De nada. Qualquer coisa, nos falamos, tá? Obrigada. Então, vamos abrir, como combinado, a nossa apostila, só para lembrar para os que estão começando hoje, nós, nas últimas semanas, na última segunda-feira, nós fizemos um estudo avulso, lembram? Sobre a mediunidade de parceria, porque era a primeira segunda-feira do mês de agosto. Hoje já é a segunda. Então, nós estamos hoje retomando aquele que é o estudo que nós já havíamos começado, que é o do tema número 4 do módulo 3, na página 197. Então, esse capítulo, que também fala sobre questões mediúnicas, mas vinculadas à obsessão, o título é O Processo Obsessivo. E aí nós fomos estudando, vimos o item 1, Sintonia Obsessiva, vimos o item 2, sobre infecções fluídicas. Este é um tema que Allan Kardec não se deteve, mas que outros autores, como André Luiz e Emmanuel, se detiveram. Nós estudamos um pouco isto também. Então, conversamos bastante e, de certo modo, hoje, na página 200, nós vamos ver o último item desse tema, que é o número 3, obsessão e mediunidade. Isso já foi comentado outras vezes. Frequentemente, os temas, não é que eles se repitam, mas há todo um entrosamento natural entre diversos temas. E, às vezes, quando vemos um ou outro, mais adiante, nós vamos voltar a eles, quando há uma relação cronológica entre os itens do estudo. Então, eu vou me deter aqui no item 3, e eu tinha combinado que no final deste tema, que é o final do item todo, nós poderíamos abrir para perguntas e respostas, como fazemos normalmente. Mas hoje nós vamos um pouco mais adiante, vamos começar um capítulo novo, e aí paramos um pouco para vermos as dúvidas eventuais. Então vejam lá o item 3. Todo mundo tem ideia do que é obsessão, uma ação persistente, em geral oculta, da parte de espíritos desencarnados em relação a pessoas comuns no plano físico. Existem variantes em relação a isso, mas sobre isso falamos outro dia, porque isso também já foi comentado, porque existem obsessões de desencarnados para desencarnados, obsessões de encarnados para encarnados, e não poderia deixar de existir de encarnados para desencarnados, ou seja, ligando todo mundo no plano físico, entre o físico e o espiritual, e no próprio plano espiritual. Tudo é muito comum em relação a isso, porque é um planeta de expiações e provas, e o planeta Terra, que é o nosso, é um mundo ainda de muitas imperfeições, de muito atraso espiritual. Então, esses envolvimentos mútuos entre os dois lados da vida são muito frequentes e são causadores de perturbações, de doenças, de transtornos mentais, quando são influências mais intensas e mais persistentes e graves. Então, vamos ver aqui algo que também é interessante para nós. Obsessão e mediunidade. Algo também muito comum. O médium ostensivo ou de efeitos patentes, quando no exercício de sua faculdade, encontra na obsessão dos maiores obstáculos ao seu progresso espiritual
e à prática mediúnica. Allan Kardec afirma que todo esforço deve ser envidado para evitar e debelar esse mal. E aí ele esclarece. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. E aqui vale a pena logo nós nos lembrarmos. Existem aqueles que são médiuns obsidiados e que esse processo obsessivo compromete o trabalho mediúnico do médium, seja o conteúdo da psicografia, seja da psicofonia ou de qualquer outra expressão mediúnica. Então, é sobre isto que Allan Kardec vai tratar na maior parte do estudo. Não é? Obsessores que atrapalham o resultado da atividade mediúnica de quem quer que seja. Sejam médiuns principiantes, sejam médiuns até mais experientes. Porque as fases da vida do médium, elas são diferentes. E podem haver fases muito boas, mas podem haver outras em que o seu trabalho pode ser comprometido. Outra questão, e não é menos importante, são médiuns que podem continuar trabalhando de uma maneira razoável, adequada, com bons resultados do seu trabalho, mas que estão sendo influenciados negativamente nas suas outras questões pessoais, envolvendo o trabalho profissional, envolvendo a vida familiar, os vínculos interpessoais, e às vezes é uma coisa e não outra, e vice-versa. Então, nós que somos aprendizes da mediunidade, precisamos estudar isto. E lembramos, como já foi lembrado outras vezes, uma recomendação de Jesus aos apóstolos, aos discípulos, que eram todos espíritos muito mais adiantados e preparados do que nós, e ele não deixou de recomendar a oração e a vigilância, porque ele sabia bem que, apesar da evolução daqueles, ele sabia que mundo era esse e que eles seriam testados, seriam, vamos dizer, envolvidos com aqueles espíritos que gostariam de colocar o seu trabalho a perder. Só que a recomendação de Jesus, ela não foi apenas para aqueles que conviviam com ele há 2000 anos. Todos os ensinamentos, recomendações, prescrições de Jesus se referem para a humanidade toda, sobretudo para quanto aos cristãos, mas são coisas universais, para todas as épocas, e não apenas para aqueles com os quais Jesus conviveu naquele tempo. Então, aqui nós estamos mais ou menos em algo relacionado a isto. Muito bem, vamos ver com Kardec. A obsessão, como dissemos, é uma dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, nunca serão demais os esforços que se empreguem para combatê-la, visto que, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à excelência e à veracidade das comunicações. Esta era uma preocupação de Allan Kardec e dos espíritos da codificação kardeciana, que eram os guias e mentores de Kardec, com vistas a toda uma prática mediúnica isenta de problemas desse tipo. Sendo a obsessão
seja qual for o grau em que se apresente, resultado de um constrangimento, e não podendo este ser exercido jamais por um espírito bom, conclui-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem pelo menos suspeita e não merece nenhuma confiança. Se, por vezes, se encontra nela alguma coisa boa, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo o que pareça simplesmente duvidoso. Essa é a recomendação de Allan Kardec. Pois bem, ele enumera no item 243 de O Livro dos Médiuns, que é o livro fundamental para os trabalhadores espíritas na área da mediunidade. 9 características pelas quais se pode reconhecer a obsessão que acomete o médium, as quais merecem ser lidas com atenção. Essas características podem ser resumidas nas seguintes: persistência de um espírito em se comunicar. Vamos dizer, querendo espaço o tempo todo para se apresentar, mostrar serviço e transmitir um conteúdo qualquer reiteradamente por aquele médium. Isso pode não ser, vamos dizer, algo realmente fruto de uma obsessão, mas também pode ser. Existem espíritos que trabalham mais frequentemente com um determinado médium, muitas vezes muito experiente e preparado. Mas para aqueles que estão em desenvolvimento, nós temos que ver isto com um pouco de cautela, de prudência. Mas, uma vez atentos, tudo isto é, vamos dizer, capaz de ser muito bem avaliado e tratado quando for necessário. Muito bem, sigamos. Ilusão do médium em relação à qualidade da comunicação que recebe. Ou seja, ele tende a acreditar que aquele conteúdo é de muito boa ou ótima qualidade. Muitas vezes é, mas nem sempre. Então, cautela e prudência aqui também. Crença na infalibilidade dos espíritos que por eles se comunicam. Disposição de se afastar das pessoas que possam dar bons conselhos. Isso também é sintomático. Reação negativa à crítica das comunicações que recebe. O médium ficar aborrecido, chateado, se alguém experiente lhe trouxer uma observação nesse sentido. Necessidade constante de psicografar ou exercer outro tipo de mediunidade em locais e horários inadequados. Constrangimento que impulsione o médium a falar contra a vontade. Ruídos e perturbações ao redor do médium. Então, estes são alguns itens, mas existem outros aspectos que vão merecer a atenção daqueles que dirigem os grupos espíritas, para que, quando houver uma suspeita de algo um pouquinho fora do lugar, se trabalhe isso com naturalidade, sem nenhum aspecto de culpabilidade, de acusação, tudo é para gerar diálogo fraterno, com vistas ao aperfeiçoamento do trabalho de qualquer trabalhador da seara mediúnica, sobretudo espírita.
Muito bem. Como vimos, o processo obsessivo é ocorrência complexa. Inicia-se sutilmente. O obsessor é dissimulado. Sua presença nem sempre é percebida. E quando se dispõe a observar a futura vítima, passa a emitir pensamentos em direção do encarnado, envolvendo-o. Se o encarnado recebe a mensagem do obsessor sem identificar-lhe a origem, acredita que emana de sua própria mente, que também é uma situação enganosa. Sigamos. O modo de não permitir o avanço do processo obsessivo é mudar o foco da atenção e a natureza das emissões mentais. Por isso, aqui cabe muito bem aquela lembrança de Jesus: orai e vigiai. Porque os médiuns encarnados, todos temos limitações, todos estamos no mesmo mundo, e geralmente, quanto mais promissor é o médium, quanto a qualidade do seu trabalho é mais significativa, mais eles são visados, tanto em relação à produção mediúnica, como em relação à sua vida pessoal. Porque as dificuldades na vida pessoal atrapalham o desempenho mediúnico e vice-versa. Então, sem isso, o processo agrava-se com a perda do senso crítico, causando um comportamento estereotipado. Complica-se com a acentuada perda fluídica do obsediado, tendo seu clímax na aniquilação da vontade, com pensamentos delirantes e abalos na saúde psíquica e física. Por tudo isso, deve-se despender todo esforço na prevenção da obsessão. É sempre melhor prevenir do que remediar, afirma a sabedoria popular. Pensar e fazer o bem, lutando contra os maus pensamentos, são, hoje e sempre, medidas de equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Então, vamos reparando, não é, na importância desse alerta. Agora, nós todos somos aprendizes, o alerta chegou muito bem que no seu devido tempo, mas isto não é para que ninguém aqui, durante as nossas atividades de treinamento, da psicografia, da concentração, da vidência, nos sintamos sobrecarregados por esse tipo de preocupação. A maioria dos que estão aqui no grupo, né, já viveram esses momentos de exercícios mediúnicos simples, aqui mesmo no nosso grupo, né, e sempre de muito bons resultados. Graças a cada um, graças aos amigos espirituais que nos supervisionam na tarefa, tanto da teoria, do estudo, como na vivência experimental e prática, nós nunca tivemos nenhum problema mais sério em relação a isto. Então, quando eu digo desse modo, é para que a leitura de hoje não gere nenhuma preocupação excessiva, até porque nós não estamos sozinhos. E também todo conteúdo que possamos produzir, de um modo ou de outro, tudo vai sendo acompanhado, avaliado, então não há maiores riscos. Por isso também,
que há uma recomendação de que aprendizes de médiuns não exerçam a mediunidade sozinhos. Façam parte de grupos sérios e, portanto, bem como que conduzidos, tanto por alguém mais experiente ou mais de um, como também de amigos espirituais que estejam há mais tempo entre nós. Por isso que não há risco. O risco é muito pequeno. E, em algum momento, já que somos amigos já há bastante tempo, qualquer aspecto que possa ser de suspeita de que algo não ande bem, isso será muito bem acolhido e administrado. Portanto, não é motivo de preocupações maiores. Tá bem, gente? Então, vamos passando para frente na apostila e vamos vendo que o estudo de hoje tem uma bibliografia e vamos para a página 205. Podem passar. E nessa página 205, nós já vamos para o módulo ainda número 3, mas para o tema número 5. E nós podemos começar isto. E daqui a pouco vamos interromper para vermos as dúvidas, os questionamentos sobre os temas das últimas semanas. Tá bem? Então vejam qual é o título do tema 5, desobsessão. Muito bem, se tudo que estudamos até bem recentemente era sobre a obsessão, a ideia agora qual é? Quais são as formas de auxílio a quem esteja vivendo um diagnóstico de obsessão? Seja no sentido de alguém que pertence à casa espírita e se veja obsidiado na vida pessoal, seja por uma questão dentro de um grupo de trabalho mediúnico. De tal maneira que há recursos para tudo. Em geral, de boa qualidade, suficiente para reverter esse processo. O mais importante é, como em medicina, é um diagnóstico. Havendo um diagnóstico, não é, se busca a terapêutica apropriada. E aí, em geral, o problema vai sendo contornado, vai sendo suprimido naturalmente. Tá bem? Dentro da própria instituição espírita. Então, vamos ver os recursos da desobsessão? Vamos ler um pouquinho novamente. Independentemente da gravidade apresentada, a desobsessão é tarefa que demanda esforço, pois envolve a libertação espiritual dos envolvidos, o obsessor e o obsediado. Porque, de certa maneira, por mais que haja um comportamento mais perverso do obsessor, ainda assim é irmão nosso, como outro qualquer, e que está vivendo por um atalho distante do seu próprio progresso. Vamos dizer, se ocupando de perseguir algum trabalhador dessa seara. Então, ele também precisa de acolhimento, de orientação, de encaminhamento. E a reunião simples de desobsessão é muito para isto. Eu só gostaria de lembrar que existem obsessões simples, fascinações e subjugações, como está no Livro dos Médiuns. Ou, se preferirmos, obsessões simples e complexas. Tudo é passível de tratamento. Mas é preciso que haja o diagnóstico que deva ser o mais precoce possível, como em qualquer questão médica
seja de qual for a especialidade. Pois bem, erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana. Ou seja, existem dois que são de relevância maior: o encarnado, obsediado, e os obsessores, que muitas vezes não são um só, são muitos. Mas, quando se faz o bem para os dois, esse bem se espalha, os benefícios se multiplicam para a família e os colegas espíritas e colegas profissionais do encarnado, que foi como que perseguido por um período por uma falange de espíritos que queriam prejudicá-lo e prejudicar o seu trabalho. Mas, se nós pensarmos bem no tratamento de desobsessão, há um processo de iluminação, de esclarecimento, de renovação, de libertação. E isto ajuda os envolvidos diretamente, mas indiretamente ao mundo inteiro, porque é um cadinho de luz que chega para um determinado departamento que envolve encarnados e desencarnados, só que aqui no âmbito do trabalho mediúnico. Então, vamos adiante. Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana. Sigamos. A desobsessão vige, desse modo, por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Por isso eu havia comentado agora há pouco, é uma luz para o mundo inteiro, sem que no âmbito da casa espírita e da reunião de desobsessão, os envolvidos nem sequer tenham uma ideia melhor do benefício espalhado por essas reuniões. Reflitamos. Muito bem, através dela, a desobsessão, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos com o seu apoio espiritual mais amplos horizontes ao entendimento da vida, que é uma conquista definitiva, tanto para os encarnados envolvidos, como para os desencarnados, porque todos temos limitações. E a desobsessão amplia, ilumina os horizontes da crença, da fé e das possibilidades de realizações de qualquer um dos dois lados da vida. Insucessos, além de obtermos com o seu apoio espiritual mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Mais um motivo para que estas possibilidades elas sejam identificadas o mais cedo possível. Porque isto, quando bem conduzido, isto é de benefício para todos. Eu só gostaria de lembrar, e o restante vai nos alertando
sobre isto, que as reuniões mediúnicas sérias, como dizia Allan Kardec, ela depende muito, quanto aos seus resultados, da experiência, dos estudos da equipe encarnada, da capacitação, que é sempre progressiva, dos trabalhadores daquela equipe, mas também e fundamentalmente da equipe espiritual, que também tem formações diversas. Umas equipes são mais experientes, também mais bem preparadas. Então, os resultados que nós desejamos dependem destas duas questões, tanto da equipe encarnada como da equipe desencarnada, em busca sempre de resultados adequados. Outra questão importante que nós não vamos valorizar tanto hoje, mas isso já foi comentado outras vezes, é a ideia de que processos obsessivos, eles, como as doenças, eles podem ser leves, moderados ou graves. E as consequências para o bem-estar das pessoas envolvidas na mediunidade são diferentes de acordo com isto. De tal maneira que, no limite, a obsessão, mesmo não sendo a obsessão quanto aos médiuns, e sim quanto a pessoas quaisquer, que muitas vezes nem são espíritas e não têm menor conhecimento sobre a doutrina espírita, pode levar a doenças físicas e transtornos mentais. Mas isso já vimos um pouco antes e, naturalmente, isso voltará, não é? Porque já foi comentado antes, ninguém é doente de um problema clínico mais importante, uma doença física, biológica, somática, sozinho, sem espíritos ligados ao paciente. Em geral, por dramas de outras vidas, mas, por vezes, dramas da vida atual. Por outro lado, também nos transtornos mentais. Não existe ninguém que tenha padecido ou esteja agora vivendo um transtorno mais importante sozinho. Muitas vezes, se vocês se lembrarem do lunático, que era como se chamavam os pacientes com problemas mentais, Jesus cuidou de muitos deles, mas um deles ficou o mais conhecido. E é nesse encontro que Jesus cuida, a pedido do pai do jovem, cuida desse jovem. E ali ele encontra uma legião de desencarnados. E essa legião tinha como que um líder. E o líder diz a Jesus: somos legião porque somos muitos. E essa legião ligada apenas a um caso, do que seria hoje, talvez, alguém com uma esquizofrenia leve ou moderada. E Jesus cura com a sua autoridade. Tudo isso se entrelaça e nós não deixamos de lembrar para que isso vá sendo algo útil para cada um de nós. Então, nós vamos entrar adiante mais um pouquinho e vamos interromper para vermos as questões que vocês desejarem. Item 1, recursos desobsessivos espíritas. As ações desobsessivas variam de acordo com os tipos e graus da obsessão. Nas obsessões simples, basta a mudança de modo de pensar do obsediado. É provar ao espírito que não está iludido por ele e que não lhe será possível enganar. Depois, cansar a sua paciência
mostrando-se mais paciente que ele. O encarnado em relação ao desencarnado. Nos graus mais avançados, é necessário, muitas vezes, associar recursos espíritas com a atenção de profissionais da área médica e ou psicológica. Leia-se clínicos gerais, médicos de família, psicólogos, psiquiatras. Em qualquer situação, a oração, o passe, o estudo, o trabalho no bem, entre outros, são recursos de inestimável valor. Para a desobsessão alcançar êxito, esclarece Kardec, é preciso ter em mente que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. A causas físicas se opõem forças físicas, e a uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Neste contexto, faz-se necessário fortificar moralmente o espírito encarnado, portanto, obsediado, e o desencarnado, obsessor. Então, aqui vale a pena, de novo, nos lembrarmos que no movimento espírita do mundo inteiro, nós temos grupos com formações diferentes e condições de fazer frente a esses processos de maneira muito variada. Então, tudo depende de treinamento, tudo depende de estudo, de preparo, para que cada grupo de desobsessão possa se aperfeiçoar dia após dia. Outra questão importante é a lembrança, de novo, da oração e da vigilância. E a ideia de que as limitações morais, a história pregressa de cada um, os vínculos espirituais com espíritos do pretérito, as dificuldades de cada um são como que a predisposição às obsessões. E não vai tanto resultar num benefício extraordinário se a reunião de desobsessão sendo ótima, cada paciente deste contexto, a partir dali, não fizer a sua parte. Não procurar o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, a busca pela substituição dos vícios morais pelas virtudes, porque, do contrário, hoje são os tais obsessores. Eles serão ajudados, mas se não houver uma mudança no mundo íntimo e pessoal das condições morais, amanhã ou na outra semana serão outros espíritos que serão atraídos pelas dificuldades espirituais daquele que é candidato a médium ou até que já trabalhe, e muito bem, na área mediúnica há bastante tempo. Sigamos. Enfim, voltando, daí a necessidade do obsidiado, inclusive, saber o que está acontecendo com ele. Por que as dificuldades na vida pessoal? Por que as dificuldades na vida familiar? Por que as dificuldades no âmbito da tarefa mediúnica? Entende? Então, não é para guardar segredo, é para se dialogar, acolher, dividir, e se o trabalhador na área mediúnica for suficientemente orgulhoso, ele pode não querer aceitar o quanto ele está vivendo aquilo em função também, mas não só, daquilo que ele é, de quem ele é.
e, portanto, do que ele deva fazer para viver dali para frente de uma maneira mais condizente com a tarefa mediúnica que ele já vive ou que ele pretende viver amanhã ou depois. Por último, por hoje, daí a necessidade do obsediado trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, na maioria das vezes, para livrar o obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, que é uma forma grave de subjugação. Porque então o paciente muitas vezes perde a vontade e perde o livre-arbítrio. E aí ele então vai enveredar por uma situação que eu já presenciei muitas vezes em relação à sua vida pessoal, em relação à sua mediunidade. Muito bem, meus amigos. Então, eu penso que agora, que são mais ou menos 8 horas no horário do Brasil, quase meia-noite no horário de Portugal, enfim, que nós possamos usar uns minutos para vermos algumas questões que vocês queiram, para como dúvidas ou qualquer aspecto que tenha a ver com a mediunidade em geral, mas com o que nós estamos examinando, não só hoje, mas nas últimas semanas, que são coisas muito interrelacionadas ao que lemos hoje. Então, alguém gostaria? Sim, Muito bem. posso Pois não, colocar, Bruna? doutor? Então, eu gostaria de saber, quando a nossa vida está assim mais bloqueada, se poderá ser mediunidade não desenvolvida, se poderá ser desobsessão ou algum trauma do passado que ainda nos esteja a influenciar. Olha, Bruna, é mais ou menos isto. Quando existem questões pessoais sérias, mesmo que não haja um diagnóstico da parte de um profissional de saúde, ainda assim, por que que o centro espírita, no mundo inteiro, ele tem um setor chamado acolhimento fraterno? Antigamente se chamava atendimento fraterno. Não, não importa o rótulo, em que as pessoas, quaisquer, mesmo que não sejam candidatos a médiums, ou até já médiums que já tenham trabalhado, ou médiums formados, para que a pessoa seja acolhida na casa, tenha alguém, uma equipe para que ela partilhe o que está vivenciando. E aí cabe a pessoas preparadas de cada instituição, não é? Conhecer a pessoa que está lá buscando ajuda e orientá-la da melhor maneira. E dependendo do preparo dos que acolhem, eles naturalmente vão sugerir a presença de cada um no trabalho público doutrinário para assistir às palestras, porque são palestras com conteúdos doutrinários importantes e básicos para qualquer um. Depois da palestra, tem o passe, tem a água fluidificada, na mesma reunião. Mas, quando a questão é mais séria, no entendimento de quem escutou, não é? Aquilo que a pessoa trouxe, ele poderá levar o caso à reunião de desobsessão. Uhum. E, eventualmente, alguma outra modalidade de ajuda. E essa pessoa será acompanhada pela instituição, até para se saber se ela melhorou, se ela não melhorou. Exato. Então, em geral, por trás de certas dificuldades orgânicas,
e emocionais ligadas às questões humanas de um modo geral, num mundo como o nosso, sempre é válido a verificação se há ou não há alguma influência oculta, e havendo, se providenciar o desligamento, que é o que se chama de desobsessão. Tá bem? Ok, está bem. Muito bem, Bruna. Então, alguém mais gostaria? Fiquem à vontade, gente. Como é que nós podemos saber se temos mediunidade e se esta necessita de ser desenvolvida? Em geral, Bruna, trata-se de uma sensibilidade um pouco maior para o dia a dia, seja mediunidade intuitiva, seja mediunidade sutil, mediunidade ostensiva, cada caso é um caso. Então, se a pessoa é espírita, ela já leu alguns livros, ela já assistiu algumas palestras, ela vai aprendendo esses conteúdos e ela vai raciocinando e ela vai se identificando mais ou menos com aquilo que ela foi escutando a respeito da mediunidade. E muitas vezes é assim, de uma maneira bem simples, que ela vai recorrer à casa espírita que seja perto da sua residência, não é? Uhum. Para se candidatar ao estudo da mediunidade, depois, quem sabe, ao desenvolvimento. Tá certo? Na dúvida, é interessante se buscar, porque mediunidade é uma coisa universal, histórica, não é? O planeta Terra, a vida humana é em dois mundos. Bilhões de encarnados, bilhões de desencarnados, que se entrelaçam pelo pensamento ao longo de toda a história individual de cada um de nós. Então, é natural que médiuns estejam por aí, e o Espiritismo ajuda a esse despertar para essa possibilidade. E aí, busca a casa espírita, vai recebendo as orientações, e mesmo que isto não se confirme, tudo que ele foi aprendendo sobre isto é bom para si. Tá bem, Bruno? Uhum. Sim. Então, alguém Certo. mais? Pois não. Oi, Boa noite. Espera só pode um ficar à pouquinho, vontade. deixa eu ouvir Pode o falar. Paulo, depois eu vejo quem mais tentou a nossa atençãozinha. Paulo, por favor. Doutor Sérgio, nessa situação do obsidiado, que ele não tenha nenhum conhecimento da doutrina espírita, não seja um frequentador, e ele não se abre para essa inserção. E como fazer essa desobsessão, como levar isso? Se ele não se permite a esse estudo. Muito bem, doutor Paulo. O Paulo é médico, trabalha em Bauru, né? Somos amigos há algum tempo. Paulo, quando não há esse conhecimento, essa abertura, tudo é mais difícil, porque aquela parte que comentamos agora há pouco e que depende do obsediado para uma melhora de mais longo prazo, uma melhora mais efetiva para a vida futura dele, fica prejudicado. Mas é também uma tarefa da instituição espírita, de familiares da pessoa, de alguém que conheça o caso, de solicitar ajuda. Porque se não há uma predisposição a que essa ajuda venha por uma solicitação direta do interessado, que alguém o faça. Do contrário, o processo vai se cronificar.
E quanto mais longo ele existe, e dependendo, claro, cada caso é um caso, como em medicina, dependendo da gravidade, dependendo do nível de influência de espíritos perversos, as consequências são muito sérias e podem comprometer completamente a reencarnação, seja uma criança, como o Carlos, no Hospital Estadual de Bauru, seja uma outra pessoa de qualquer idade. Então, não é necessário, viu, Paulo e amigos, que a pessoa, ainda mais sendo criança, ou ainda mais sendo alguém que nem conheça nada, nem da mediunidade, nem da obsessão, nem do espiritismo. Se alguém tem contato, como vimos outra vez recentemente, leve, peça ajuda. Porque, como vimos hoje no início, o bom cuidado nesse sentido ajuda todo mundo, inclusive quem percebeu que algo não vai bem e solicitou ajuda para aquele seu conhecido. Todos vão se beneficiando disso. Então, não é porque a pessoa não tem preparo nenhum que nós vamos deixar a pessoa, vamos dizer, lidando com isto sem a atenção do mundo maior. Pelo contrário, é como se a nossa obrigação fosse ainda mais significativa. Você pode ser num hospital, na sua prática clínica, seja em terapia intensiva, emergência, seja no ambulatório, na enfermaria, ou no dia a dia, socialmente, em qualquer outro lugar, ela pode ser muito relevante por isso. Identificou, sugira a busca por ajuda. Se não for viável, você próprio, não é? Conhecendo um grupo de trabalho que possa ajudar, envie os dados e diga, olha, é um caso assim, assim, assim. Não é, Paulo? Então, é curioso, porque o profissional de saúde, ele lida com coisas muito sérias, dependendo da especialidade, todo dia. Então, é muito bom que o trabalhador na área da saúde, seja qual for a atividade, mesmo que não sejam médicos, que sejam de outras áreas, que busquem ajuda. Orem na enfermaria, magnetiza, em vez de ser a água num copo, pode ser o soro, o ringer lactato, pode ser o que estiver sendo transfundido diretamente para a veia. Enfim, outro dia nós podemos conversar melhor, não é, sobre essas modalidades. Então, por isso que é bacana o estudo, Paulo. Você vai estudando, vai vendo as possibilidades e se coloca como um servidor do bem. Por isso você está ali na linha de frente. Se você não fizer, quem fará? Muito bem, obrigado, entendido. Nada, meu amigo. Georgette tinha colocado a mãozinha, por favor, Georgette. Boa noite, doutor. Eu queria fazer uma pergunta, porque acho que na minha cidade o caso é o contrário. O centro espírita daqui não aceita os médiuns, né, que vão procurar ajuda. Faz quase 6 anos que eu tenho tentado. Eu vou às reuniões, eles dão os passes, mas só tem um grupo de 3 pessoas que não são médiuns ostensivos e eles não deixam entrar no estudo da prática mediúnica. Eu já tentei de tudo para começar outro curso, eu não consigo, eu já passei, aí nos últimos 6 anos, como o senhor sabe, eu comecei autodidata, comecei a ler sozinha, comecei a participar de outras reuniões, achei o pessoal de Boston, me colocou em contato com o senhor, e tem uma sensação, e às vezes eles me falam, mas mediunidade, vocês não são. Médio aqui não é importante, mais importante do que ninguém. E vocês, na maioria, vocês estão pagando
uma reencarnação de erros, é uma de prova. Então, assim, o que eu fiz agora é, assim, primeiro, então, perdoá-los, né? Porque tem muito ressentimento, que eu passei muito, muito, muito sofrimento psíquico em relação a isso, sem ter ajuda local. Mas eu decidi voluntariar nos hospitais, porque aí, como eles podem, os médios podem, os espíritos bons, podem usar do meu ectoplasma, né, do meu fluido, para ajudar as outras pessoas. Então, essa é a forma que eu acho, assim, para eu poder exteriorizar um pouco, tirar um pouco essa energia que é muito, não é pesada, ela é assim, é pesada, né? No dia a dia é 24 horas, eu falo que é 24/7, oração e expiação o tempo todo. Mas eu estou fazendo certo em ir para o outro lado, assim, tem uma hora que você não vai tentando, 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 aí você tem que desistir um pouco e tentar Uhum. ajudar de outra forma. Quando você diz outro lado, é você ir nos hospitais e Isso. ajudar diretamente. Olha, Georgette, um primeiro comentário é que em qualquer lugar do mundo, e nos Estados Unidos também, onde você está, há limitações muito grandes de formação, Uhum, de capacitação, de entendimento e de estudo. Não é? Eu tenho visto muitas coisas que me permitem fazer essa consideração. Então, se você tentou, se você fez tudo o que você conhecia para buscar ajudar na instituição e não foi, vamos dizer, bem valorizada, bem recebida, uhum, você encontrou uma opção muito boa. Você se referiu à ideia de que você tem muita energia, como se você tivesse fluido vital do teu duplo etérico e uhum. daí uma vontade de ajudar. Se É, isso não foi viável na casa espírita, você fez muito bem. tá bom. Continue. E qualquer senão, porque a casa espírita é uma coisa, o hospital ele tem uma psicosfera muito delicada, tanto no sentido de algo muito pesado, dos Uhum, obsessores que estão ligados aos doentes e aos profissionais de saúde, que nem sempre essa atividade é simples. uhum. Ela pode, com o tempo, gerar algum desconforto, alguma oposição, não é? Então, como você faz parte deste grupo aqui, qualquer senão, qualquer dúvida, não é? É só trazer. É, E aí providenciaremos aquilo que, no limite, seja uma atividade de desobsessão para você ficar isenta de alguma influência equivocada qualquer. ok, Mas não é para mudar nada. tá bom. Um dia, não sei nos Estados Unidos, mas um dia a atividade da fluidoterapia, do passe, da água ou do soro magnetizados, tudo isso vai ser universal. É uma Uhum, questão de muito tempo, é verdade, mas é algo inexorável, porque a medicina vem reconhecendo religiosidade, espiritualidade e medicina. Então, é uma questão de tempo. tá bom. Muito Tá? obrigada. Então, não se preocupe, qualquer coisa é só falar. Tá bom? Obri- No privado, se quiser. Tá bom? Obrigada. Então, Thaís Ferrari, como vai? Levantou a mãozinha. Ó, Olá, doutor, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, Thaís. Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu queria fazer uma observação e, junto com a observação, uma pergunta que se encaixa bastante com o que o senhor estava a falar agora, né? Eu moro na Inglaterra, o grupo que eu participo é um grupo ainda muito novo, né? Nós temos 8 anos. Durante 6 anos, nós não tivemos trabalho mediúnico
Entretanto, quando começou a pandemia, no fim de semana antes de entrar no lockdown, nós falamos da possibilidade de começar um estudo mediúnico. E aí entrou o lockdown e nós fizemos durante a pandemia toda o estudo online, né, entre o grupo. E assim que a pandemia se encerrou, nós voltamos, né, a se encontrar e começamos os exercícios práticos, né, conforme nós fomos estudando. Hoje já fazem 2 anos que nós estamos com um grupo do trabalho mediúnico, né? Mas nós somos assim muito novos, todos nós somos médiuns novos, né? Inexperientes. Então, às vezes, fica assim o receio de se nós estamos fazendo o trabalho corretamente. E a observação que eu quero fazer também é que nesses 2 anos foi muito claro a assistência espiritual, né? Porque a gente sabe que o trabalho é preparado no plano espiritual e nós vimos muito como que foi sendo trazido os espíritos gradualmente, né? Então é uma observação também para os grupos novos com médios inexperientes, né? Como nós fomos cuidados, porque foi muito gradual, muito gradual. Então hoje nós estamos começando ainda a receber espíritos ainda confusos. Nós não recebemos nenhum espírito que eu diria que, que precisa de um trabalho de desobsessão ainda, né? Nós às vezes recebemos algum espírito que vem nos colocar um pouco de medo, uma ameaça aqui, uma ameaça ali, mas normalmente são espíritos sofredores, né? É, ou espíritos que foram até ajudados e que vêm trazer uma palavra para nós, né? Então, a observação é que nós vemos o trabalho sendo feito do plano espiritual para nós. Os espíritos que nos é trazido conforme, como o senhor disse, os médios têm um progresso, né, no aprendizado. Mas o receio fica, né, de que se estamos ou não fazendo corretamente, porque às vezes também nós temos médios, e eu inclusive, e às vezes eu fico assim em dúvida, porque eu comecei com a psicografia, depois eu comecei na psicofonia, e agora voltou para a psicografia, e aí eu fico assim, será que tem essa oscilação, né? E tem também a visão no campo mental, né? Que acontece muito, mas isso eu estou dando o meu exemplo, mas tem exemplo muito parecido de outros trabalhadores, né? E é isso. Obrigada, doutor. Muito obrigado por você, Thaís. Veja só, essa alternância psicografia, psicofonia, ela é saudável. Na verdade, é um grupo de desenvolvimento da mediunidade e você, ora, está lidando com uma forma, uma expressão, ora com outra. Talvez mais adiante, até com uma terceira ou quarta, porque existem várias modalidades, né? Mas as mais comuns são a psicofonia e a psicografia. Então, que bom que tenha havido essa alternância. Outra coisa, assim, ó, eu não entendi bem se você tem alguma dúvida a ser esclarecida, mas aproveito e te digo que, dependendo do teu grupo, né, se você desejar, você pode conversar com os integrantes, com quem dirige, e um dia, esporadicamente, nós podemos fazer um encontro em que eu participe e possa eventualmente esclarecer qualquer coisa e conhecê-los melhor, né? Então, eu creio que está tudo muito bem encaminhado, Thaís. 8 anos já é algum tempo, né? E o progresso vai vindo naturalmente, quando o grupo é sério, de boa vontade e já vem fazendo aquilo que é correto, como parece ser o caso. Tá bom? Tá ótimo, doutor, eu agradeço. Muito obrigada. Não por isso. Qual é a cidade na Inglaterra? A gente está em Kent.
Tá bom. Então, tá bom. De nada. Bruna levantou a mãozinha novamente, Bruna. Por favor. Eu gostaria de saber se nós podemos trazer do passado obsessores connosco e para esta vida e isto tornar-se um processo crónico. Olha, Bruna, isso é a coisa mais comum que existe. Por quê? Porque foram muitas vidas, muitos acontecimentos, muitas vivências em épocas que nós não conhecíamos tanto quanto hoje, um pouco melhor a realidade. Nos comprometemos muito. E esses vínculos tendem a se manter, até que providências externas e internas venham desfazê-los, diluí-los. Então, Então, como... Pois não, pode falar. peço desculpa, então podemos estar a ser obsidiados há várias vidas? Claro, é a regra, Ok, não a exceção. ok. Lamento informar. E como quebrar? Mas... Oi? E como quebrar essa obsessão? Reforma íntima, educação dos sentimentos, prática do bem, do amor e da caridade. Ok. Tá certo? E aí os vínculos vão não só se desfazendo, mas eles vão se renovando, vão se tornando, em potencial, pelo menos, vínculos benéficos de uma família que vai espiritualmente se formando e que começou com algo mais difícil e sofrido, mas que a lei de progresso, a lei de amor, de justiça e de caridade vão cuidando disso, às vezes, sem que tenhamos noção ou conhecimento a respeito. Então, a lei do amor ao próximo, certo? Claro, em Uhum. todas as suas expressões. Queridos, Uhum. então agora nós já vamos para o encerramento, porque Sérgio, a faltam dona 5... senhora Vera está com a A mão Ve- levantadinha ali há um tempão. Vera, por favor, diga lá. Doutor Sérgio, só para estar certa de que eu compreendi corretamente, não existe, então, a obrigatoriedade do objeto de uma fluidoterapia, de uma desobsessão, de uma apometria, em saber e autorizar o tratamento? Eu Só já para não ter disse, certeza que eu Vera, entendi. isso... Pois não, querida, eu já disse isso, comentei outras vezes e hoje o Paulo trouxe algo ligado a isso. Não há necessidade de autorização formal, de conhecimento dos interessados mais próximos, para que se possa providenciar o bem através das tarefas espíritas. Gratidão. Isso é importante, porque se nós pensarmos bem, Vera, os bons espíritos estão fazendo o bem para nós e para outros necessitados o tempo todo. Ninguém nos pergunta, olha, amanhã nós vamos fazer lá uma prece, você se concentra. O bem, esse amor, ele flui independente do resto todo. É que Tá é um certo? pouco diferente dos aprendizados do centro, né? Do que a gente Acontece. Assim, para ter certeza que eu tinha entendido bem. Vivências e opiniões diferentes. Então, não se preocupe. Vou Muito brincar obrigada. contigo. Gratidão. Assina ou embaixo. Tá Gratidão. bom? De Tá bom. nada. Então, queridos, nós vamos fazer assim, por causa do horário. Se Doutor, fosse por... Pois não. peço desculpa, posso só fazer mais uma última pergunta? Rapidinho, Bruna, por favor. Sim, é a última. Como é que nós sabemos se uma determinada doença pode ser por ou desobsessão ou kármica? Olha, Bruna, só tem um jeito. Levar o caso para tratamento. Mas eu já vou te adiantar, Bruna.
comentando também outras vezes, qualquer doença kármica, como você usou a palavra, ela é kármica porque ela tem um quê de obrigatoriedade de ser vivenciada, mas é um quê, isso não é absoluto. Mas sempre existem espíritos por trás de cada caso. Espíritos que o paciente de hoje prejudicou no passado. Seja fibromialgia, seja uma neoplasia, uma doença oncológica qualquer, seja um infarto do miocárdio, um acidente vascular encefálico, seja malária, cólera, tuberculose, seja autismo, TDAH, esquizofrenia ou dependência química. Só para lembrar alguns diagnósticos comuns hoje em dia. Ninguém adoece sozinho. Então, por isso que essa distinção, não é kármico, do tipo, não tem ninguém, não precisa levar para ajudar espiritualmente. Pelo contrário, precisa. Essas doenças que eu citei são todas kármicas. E junto com elas, cada paciente tem como que, às vezes, uma nuvem de testemunhos. Uma outra ideia para encerrar, né, Bruna? Os doentes de hoje, os que sofrem hoje, em geral foram algozes no passado. Por isso que é importante a reforma íntima, a oração, a vigilância, a água fluidificada, a assistência das palestras na Casa Espírita, você no Batuíra, em Lisboa, não é verdade? Então, não precisa separar, sempre tem espíritos. O que pode acontecer é que uma doença melhore, seja muito bem controlada ou até curada, sem necessitar de um atendimento de desobsessão na casa espírita. Por quê? Porque o mundo maior, Bruna e amigos, eles têm outros mecanismos para nos ajudarem. Mas pensemos, porque aos poucos nós vamos metabolizando essas ideias, noções, reflexões, e amanhã ou depois podemos voltar a tudo isso. Tá bom? Nós não te ouvimos agora. Abre o microfone, por favor. Peço desculpa. Então é as duas coisas, desobsessão e kármico, ao mesmo tempo. Elas se dão muito bem. É comum exatamente estarem tudo isso acontecendo concomitantemente. Uhum. Tá bom? Mas nós todos estaremos curados amanhã. E como dizia Chico, tudo passa, e isto também passará. Ok. Queridos, eu Obrigada. vou pedir então a Luciana que ela possa, à guisa de prece de encerramento, que ela, se estiver disposta, ela possa cantar mais 2 músicas. E aí nós nos despedimos. Pode ser? Então, enquanto ela canta, vibremos pelo nosso mundo, pelos países em guerra, pelas pessoas que sofrem todo tipo de violência. Pensemos na paz, vibremos com Jesus. Luciana, por favor. Nossa união é como a canção que fala todo dia de amor, de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, teu reino em nossos corações. Vamos, dê as mãos, vamos ser irmãos,
a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade e amor. Vamos dê as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que assim Muito bem, seja. Luciana, muito obrigado. João Cabete. João Cabete. Gente, então é isso. Boa noite. Nos vemos na segunda-feira que vem. Gostaria de lembrar que quem pertence a esse grupo, tendo disponibilidade, deve entrar para o grupo da prece pela humanidade, porque há toda uma relação entre a oração e o desenvolvimento mediúnico. Então, quem não tem ideia, me pergunte e eu coloco o folderzinho e quem desejar passa a participar disso também. Combinado? Outra lembrança última, a campanha das cestas básicas e dos cobertores de lã. Hoje é dia 12, ela vai até o dia 15 e fica a dica
e a lembrança de quem não ainda colaborou, ainda tenha tempo e possa fazê-lo. Tá bom? Então, é uma pena, mas nós temos que nos despedir. Vida que segue, não é verdade? Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite a obrigada. todos. Boa Boa noite. noite, boa Sandra, semana a todos. Mônica, Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor. Muito obrigada. de nada. Boa noite. Boa semana, até semana que vem. Até. Ângela. Paulo, um abraço. Um abraço, doutor Sérgio. Boa noite, boa semana.